Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos a não somente assistirem, mas a participarem deste culto. Estejam com suas Bíblias, seus inários, em um local, na medida do possível, mais tranquilo, para que o nosso coração possa se aquietar na presença do nosso Deus. Vamos iniciar com uma oração de exaltação ao nosso Deus que está presente em nosso meio. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, Deus grandioso, Deus Criador, Deus que é o nosso Redentor, nosso Santificador, Deus grandioso sobre todas as coisas, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado a Deus porque o Senhor inclina os seus ouvidos e ouve a nossa oração. Obrigado porque o Senhor um dia nos transformou e nos deu essa oportunidade de estar na casa do Senhor, falando contigo, nos relacionando com Deus Criador do universo, de todas as coisas. O Senhor que nos amou primeiro. Obrigado pelo teu Filho que morreu naquela cruz. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo que fala, consola os nossos corações. Aquieta o nosso coração, Deus. Nos dê da tua paz, nos dê do teu entendimento. Fala conosco essa noite. Nosso coração anseia pelo mover do teu Espírito. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. O Salmo de número 100. Salmo de número 100. Leremos os versículos de 1 a 5. Salmo de número 100. Versículo de 1 a 5. Eu lerei, os irmãos acompanhem. O título é Hino de ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho, o seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Este é um salmo muito bonito, particularmente, eu acho. É interessante que dos versículos de 1 a 4 tem uma série de instruções. Depois, no versículo 5, tem a justificativa do porquê dessas instruções. Acompanhe comigo rapidamente. Versículo 1. O salmista nos pede: celebrai com júbilo ao Senhor. No versículo 2, servi ao Senhor e apresentai-vos diante dele com cântico. Outra instrução no versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. E no versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças. E mais ao final, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus é bom, misericordioso, e a sua fidelidade é eterna.
é infinita, durará para todo sempre. Amém? Convido os irmãos a abrir os seus hinários no hino de número 180. Cantaremos o hino Amor Fraternal. Abramos nossas Bíblias agora no livro do profeta Ezequiel. Abramos em Ezequiel, capítulo 34, leremos os versículos 11 a 24. Ezequiel 34, os versículos 11
ao 24. Eu lerei, os irmãos acompanham. O título: Cuidar do Senhor pelo seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim me diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres imperes as fracas, até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. Amém. Talvez seja uma das passagens mais bonitas assim do livro do profeta Ezequiel, num contexto de exílio na Babilônia. Ezequiel tinha recebido a notícia de que Jerusalém tinha sido destruída a partir desse juízo de Deus para com o seu povo. No entanto, o próprio Deus se revela a Ezequiel, se revelando um Deus misericordioso para com o seu povo. A gente pode ver aqui durante esse texto, do versículo 11 ao 22, uma série da demonstração da misericórdia de Deus para com o povo infiel, para com o povo incrédulo. E Deus, ele fala no versículo 11: eis que eu mesmo, Deus é o pastor principal, ele mesmo procurará as ovelhas, buscará as ovelhas. Versículo 11. No versículo 12, o próprio Deus livrará as ovelhas. No versículo 13 ele fala que tirá-las-ei dos povos e as congregarei, também apacentá-las-ei. Depois o próprio Deus fala que farei repousar, diz o Senhor Deus, as minhas ovelhas, e contudo fortalecerei. No versículo 20, ele também, demonstrando o seu juízo novamente, julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, aquelas ovelhas que se acham donas de si mesmo.
e aquelas que colocam toda a sua vida diante de Deus. E aí no versículo 23 e 24, maravilhoso, o próprio Deus já revelando para Ezequiel uma cristologia linda daquele que haveria de vir e seria o nosso Redentor, o nosso justificador. Fala assim: suscitarei para elas um só pastor e eles as apacentará. Aonde está centrado todas essas promessas do próprio Deus em Cristo Jesus. O meu servo Davi, aqui uma referência da descendência de Davi, aquele que viria como descendente de Davi, é que as apacentará, eles lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E o Senhor o diz. Deus é misericordioso e Ele se revela maravilhosamente através de Cristo Jesus, a sua maior demonstração de misericórdia e amor pelo seu povo. A esse Deus misericordioso nós vamos fazer uma oração de arrependimento pelos nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, a nossa miséria. Nessa oração eu peço ao Cássio, após alguns instantes, que faça essa oração pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, amamos o Teu nome, amamos pela Tua misericórdia, amamos, ó Pai, pelo Teu favor, nos derramamos na Tua presença, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Também nos derramamos a Ti, ó Pai, pois nós carecemos da Tua misericórdia. Carecemos, ó Deus, porque reconhecemos que somos pecadores. Somos falhos diante do Senhor. Somos falhos, ó Pai, porque nossa natureza pecaminosa muitas vezes fala alto e nós muitas vezes alimentamos a carne e não alimentamos devidamente o Espírito para que possamos resistir às tentações. Por isso, Pai, muitas vezes nós pecamos, nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Nós vemos, ó Pai, o quanto nós carecemos do Senhor, o quanto nós necessitamos, ó Pai, do Teu perdão, do Teu refrigério para as nossas vidas, como foi lido nesse texto, quanto nós carecemos do pastor, de Cristo, da atuação do Teu Espírito nos nossos corações, nas nossas mentes, para que nós possamos, ó Pai, resistir fortemente às ciladas do inimigo, para que nós possamos resistir fortemente aos prazeres do mundo, os prazeres da carne. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, como fracos que somos, ó Pai, como carecedores desse pastor. Que o Senhor, ó Deus, possa perdoar os nossos pecados, lavar as nossas almas, e nós possamos, ó Pai, ser revestidos do Teu Santo Espírito todos os dias, que o Senhor nos resgate para perto de Ti, nos leve para próximo do Senhor, que nós, ó Pai, não possamos dar ouvidos a outras vozes, que nós, ó Pai, possamos reconhecer a voz do Senhor, assim como Cristo disse que as ovelhas de Cristo conhecem o seu pastor, conhecem a sua voz. Por isso, ó Pai, que nós não possamos dar ouvidos a outras vozes, nós possamos, ó Pai, nos santificar, buscar o Senhor. Age com misericórdia na vida da Tua igreja, ó Pai. Age com misericórdia na vida da liderança, na vida dos pastores, dos líderes, ó Deus, dos presbíteros, diáconos, das sociedades, na nossa vida, no nosso lar. Nós possamos, ó Pai, nos derramar todos os dias, a todo instante, ó Pai. Nos lembrar que o pecado não é o fim, ó Pai. Nós temos Cristo. Nós temos o poder de Deus a nós, o sangue de Cristo derramado naquela cruz,
é capaz de nos purificar, nos levantar, nos reerguer, nos colocar, ó Pai, diante do trono do Senhor, para proclamar a Tua justiça e a Tua graça, a Tua misericórdia. Te louvamos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Glória a Ti, ó Pai. Glória ao Teu Filho. Em nome dEle nós te oramos. Amém. Amém. Cantaremos agora o hino de número 120, Dependência. Lemos agora a pergunta de número 75 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta de número 75. Como a Santa Ceia ensina e garante que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus benefícios? A resposta é: Cristo mandou a todos os fiéis comer do pão partido e beber do cálice em sua memória,
E ele acrescentou esta promessa: primeiro, e por mim, seu corpo foi sacrificado na cruz, e seu sangue foi derramado, tão certo como vejo com meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim, e o cálice me é dado. E segundo, que ele mesmo alimenta e sacia minha alma, para a vida eterna com seu corpo crucificado e seu sangue derramado, tão certo como recebo da mão do ministro e tomo com minha boca o pão e o cálice do Senhor. Eles são sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo. Então, o pão e o vinho, afirmação final, eles são sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Família que estamos orando essa semana é a família da Gisele. Eu vou pedir ao João que ore pela vida da Gisele e de sua família. Senhor nosso Deus, Deus soberano, Pai bondoso, Pai de amor, te louvamos, ó Deus, por mais esse culto, estamos adorando ao Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Gisele, que está presente nesse momento conosco na casa do Senhor. O Senhor esteja, ó Pai, agradecendo a vida do serva, dando a ela, ó Pai, sabedoria dos altos céus, que ela possa, ó Deus, a cada dia crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor, ó Deus. Abençoe tua serva, todos os seus estudos, os seus trabalhos, tudo que ela almejar fazer, ó Deus, que a boa mão do Senhor, ó Pai, esteja no alcance da tua serva, ó Deus. Esteja também, ó Pai, abençoando a tua família, tua mãe, seu pai, aqueles, ó Pai, que estão em volta da tua serva, que ela possa, ó Pai, estar sentindo, ó Pai, confortada, ó Pai, na presença dos seus familiares, ó Pai. Seja com ela, seja com toda a sua família, ó Pai, e que a boa mão do Senhor esteja agradecendo a tua serva. Muito obrigado pela presença dela aqui conosco, pelo apoio, ó Pai, que ela tem dado ao teu povo, à tua igreja. Que o Senhor esteja fortalecendo a tua serva cada vez mais, ó Pai, dando a ela sabedoria. Muito obrigado por tudo. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Abramos nossa Bíblia mais uma vez, no Salmo 23. Salmo 23. Leremos todo o Salmo. Salmo 23, de 1 a 6. São bastante conhecidos. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. É o nosso pastor, portanto nada nos faltará. E conclui no versículo 6, o que nos seguirá, o que nos faltará? A bondade e misericórdia, que certamente nos seguirá todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a nossa esperança. É o nosso Deus, que é um Deus provedor, é um Deus consolador. Vamos fazer uma oração de gratidão pela bênção da provisão. Essa oração eu vou pedir a Gisele. Pai Santo, Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua fidelidade, as Suas misericórdias duram para sempre.
E o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos, se é que merecemos alguma coisa, mas o Senhor ainda assim nos abençoa, o Senhor nos cobre com as tuas bênçãos, o Senhor nos ajuda no nosso dia a dia, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá um emprego, tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Nós te louvamos, ó Deus, por ser esse Deus tão grande, esse Deus tão bondoso. A tua palavra vem nos dizer que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E por isso, Deus, nós te louvamos, porque tudo é teu, tudo pertence ao Senhor, tudo vem de ti, tudo volta para o Senhor de alguma forma. E, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor confiou a nós, ó Deus, o emprego para depositarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Senhor nos pede, ó Deus, o mínimo, que é apenas 10% daquilo que ganhamos. Ó Deus, e isso nós te devolvemos, Pai, mas com alegria. Com alegria, ó Deus, nós entregamos as nossas ofertas, esse dinheiro na casa do Senhor, porque assim a tua obra permanecerá até que o Senhor venha, ó Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que se há algo no nosso coração que nos impede de ofertar, que nos impede, ó Deus, de doar, de dizimar, ó Deus, que o Senhor retire de nós. A tua palavra também nos orienta, ó Deus, a não colocarmos os nossos olhos nas riquezas deste mundo, porque elas tomam asas e elas somem, mas que possamos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que tem valor eterno, naquilo que é importante para o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos perdoe, mas que o Senhor também nos abençoe. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Convido a equipe de louvor para nos auxiliar agora com os cânticos espirituais. Está no Salmo 66, versículo 1 e 2. Diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu louvor. Toda a terra, aclamai a Deus, louva o nome de Deus. Após os cânticos espirituais, a palavra estará com o reverendo Ricardo. Aleluia, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que está aí na sua casa, no seu quarto, na sala, eu te convido a ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor, vamos engrandecer ao Senhor nesse momento com bastante alegria. Deus
o céu. O Senhor é soberano em tudo e sobre tudo. É um tempo de muitas incertezas, mas uma certeza nós temos: o Senhor não perdeu o controle. E por isso nós podemos declarar isso nessa noite, engrandecer ao Senhor por mais um cântico. Sobre os céus, tu és Senhor.
bendizemos o teu nome que é santo. Nós rendemos a ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, porque só o Senhor é digno, só o Senhor merece, ó Deus, esses louvores. Receba, ó Deus, os nossos cânticos, ó Deus, como aroma suave. Receba no teu trono, ó Deus, de graça. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te entregamos o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados, saudosos irmãos e irmãs, Deus em sua graça continue abençoando-nos, pastoreando-nos, sustentando-nos, como lhe apraz, como fica lhe bem. Continuando nosso culto desta noite, nós aprendemos as Bíblias, cada uma a sua, mais uma vez, ou sequencialmente, em Marcos, para meditarmos mais uma vez, e desta feita no capítulo 6, lemos os versículos número 30 até o versículo 44. Marcos, o capítulo é o 6. Os versos 30 a 44, diz assim a palavra do nosso Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas cidades, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 dos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram. Repartiram-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Oremos mais uma vez. Deus Santo, Pai poderoso, nosso pastor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque em todas as coisas o Senhor tem sido fiel e misericordioso para conosco. Em todo momento a sua destra tem nos guiado a pastos verdejantes. Em todos os momentos o Senhor tem nos alimentado por meio da sua palavra, que é alimento poderoso, que é o genuíno leite espiritual para o nosso crescimento. Então, Senhor, damos graças nesse momento em que podemos compartilhar a palavra do Senhor. Já lemos o texto, agora carecemos, Pai amado, da sua ação, por meio do Espírito Santo, que ilumine nossa mente, o nosso coração, para que sejamos confrontados, se necessário for, exortados, se necessário for, consolados, enfim, que o Senhor fale conosco aquilo que realmente nós precisamos ouvir, em nome de Jesus, e não aquilo que nós queremos ouvir. Fale conosco
muito tua palavra poderosa, em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Nós que tememos a Deus, que temos a fé em Jesus Cristo, se porventura alguém nos procurar e realmente estiver necessitando de roupa e alimento, qual é a nossa atitude? Segundo Tiago 2, versículo 14 a 17, essa pessoa que vem a nós realmente carecendo de roupa e de comida, nós não podemos despedir-nos em paz, dizendo Deus abençoe, vai com Deus. Se assim procedermos, diz Tiago, a nossa fé não tem valor, nossa fé é vazia, a nossa fé é morta. E no texto que lemos agora, em Marcos capítulo 6, Jesus se apresenta como aquele que supre as necessidades, mas também se apresenta como aquele que conhece toda a real necessidade de todo ser humano ou de cada um. O contexto do livro de Marcos, ou seja, Marcos escreveu esse livro para que ficasse claro que Jesus Cristo é sim o Messias prometido, Jesus é sim o Filho de Deus, Jesus é sim aquele que voluntariamente se humilhou e até a morte de cruz, para resgatar e buscar o que se havia perdido. Jesus é aquele sim rejeitado, Jesus é aquele sim muitas vezes caluniado, mas é aquele que morreu voluntariamente, é aquele que se entregou naquela cruz para salvar a minha vida, a sua vida, a vida daqueles os quais o Pai deu lá na eternidade, conforme escreveu também o apóstolo Paulo. Voltando então ao nosso texto, aqui contextualizando, os apóstolos retornam da viagem missionária, viagem dupla, e agora eles vão prestar relatório a Jesus. Não sabemos quanto tempo durou essa conversa, essa prestação de contas, mas o fato é que Jesus convida os seus discípulos a irem descansar em um lugar solitário. Queria levar consigo somente os seus discípulos, os seus apóstolos, melhor dizendo, ou o grupo dos 12. Então o texto fala para nós que eles vão, mas quando Jesus chega ao lugar preferido ou preterido, ali havia uma multidão, uma grande multidão, e contrariando o desejo dos apóstolos, Jesus compadece daquela multidão, alimenta com a palavra e depois alimenta fisicamente, ali mostrando então naquele ato bendito, naquele ato maravilhoso, que ele compadeceu-se da multidão, sim, ele proveu o alimento para a multidão, sim, para o corpo, sim, para a alma, sim, e desta forma Jesus se identificou como Messias, como o pastor de Israel. Exatamente isso que eu estou aprendendo nesta noite com esse texto. Após compadecer-se da multidão, Jesus proveu o alimento para a alma e para o corpo. Desta forma, Jesus identificou-se como Messias, o pastor de Israel. E como Marcos então nos ensina esta verdade, como Marcos nos mostra essa verdade, nos versos 30 a 33, nós lemos: Jesus convida os seus discípulos para o repouso. Como nós contextualizamos, os apóstolos retornam da viagem missionária, se reúnem com Jesus e de dois em dois ali prestando relatório, à alegria, ao entusiasmo, à efusiva alegria porque Deus operou no meio deles, mas Jesus agora o chama para um descanso. Jesus, eu creio que entendendo a necessidade daqueles apóstolos, ele os convida para descansarem, ele os convida para um lugar reservado, ali descansar. Mas por que descansar? Sabemos que quando Jesus convidava os seus apóstolos para alguma atividade, alguma reclusão, algum ensino estava por vir. Exatamente isso vai acontecer nos versículos seguintes. Por que o descanso? Porque Marcos registra que Jesus e seus apóstolos não tinham tempo nem para comer. Não tinham descanso porque a multidão ia e vinha, aquela reciclagem de pessoas, ali muitos querendo ser curados, ou levando ali os seus doentes, ou levando aqueles processos para que eles manifestassem a sua graça, a sua misericórdia, curando e libertando os cativos de Satanás. Creio que este convite tinha sim esse objetivo de mostrar o descanso necessário,
mas ele tem como mostrar a humanidade de Jesus Cristo. Jesus, ele sendo homem, ele precisava descansar, e também o texto mostra Jesus ele preocupado com os seus apóstolos, preocupado com o descanso que Deus ensinou lá em Gênesis, quando ele criou o mundo em 6 dias, e ao 7º ele descansou. Ali passou então a cuidar da sua criação, mas o contexto é que Jesus, também como homem, descansa, e mostrando a necessidade aos seus apóstolos desse descanso necessário e preciso. Então, por que também esse descanso? É porque você percebendo no livro de Marcos, Marcos apresenta Jesus como um servo em ação, em constante ação. Pessoas e pessoas vinham e saíam de perto de Jesus, alguns interessados em aprender do Mestre, outros interessados em bênçãos materiais, outros ali preocupados em achar um motivo para acusar Jesus e conduzi-lo à morte, como fizeram tempo depois. Mas o fato é que Jesus convida os seus apóstolos para o descanso necessário e merecido. Mas Marcos continua então esse texto e mostra que então Jesus e seus discípulos de fato saíram em um barquinho ou um barco, e eles foram para uma região a qual Jesus designou. Segundo Lucas, o lugar se chama Betsaida. Lucas 10, versículo 9, versículo 10. Mas o fato é que Marcos registra que algumas pessoas, ou muitas pessoas, perceberam Jesus saindo, identificaram o barco que ele estava, identificaram os apóstolos, e eles foram a pé. Creio que, discernindo o lugar para onde Jesus iria, o texto fala que eles iriam a pé, eles foram a pé. Então Jesus, procurando descanso, a multidão vai atrás de Jesus. O Messias, enquanto encarnado, se cansava, sentia fome, mas agora a multidão não tem preocupação com isso. A multidão ela quer ser assistida pelo Senhor Jesus. Um detalhe que eu me esqueci de frisar é que Jesus, como Messias, ele sentia fome, sede, frio, fome. Mas lembremos que Jesus, o guarda de Israel, ele morreu sim, ele ressuscitou. Agora esse corpo glorificado, ele subiu aos céus, e Jesus, sendo Deus, ele não mais cansa, ele não mais se fadiga, pelo contrário, ele dá força ao que nem tem vigor, ele faz forte ao cansado, ele é o guarda de Israel que não cochila, que não dormita, mas atento governa soberanamente todas as coisas. Por isso, nós estamos aprendendo que após compadecer da multidão, Jesus proveu alimento para a alma e para o corpo. Desta forma, Jesus identificou-se como o Messias, o pastor de Israel. Marcos continua mostrando essa verdade. Agora no versículo 34, nós lemos Jesus compadecido da multidão, prover alimento para a alma por meio do seu ensino. Jesus, ao desembarcar em Betsaida, no local que ele estabeleceu, ali já havia uma grande multidão esperando por Jesus. O texto fala que ele foi buscar descanso, mas o descanso foi por água abaixo. Os planos de Jesus se frustraram na mente do povo, mas ele sabia o que estava para acontecer. Mas o fato não era que ele estava para ensinar uma grande lição aos seus apóstolos e àquela multidão presente. Jesus então procurou descanso. Ao chegar na beira da praia ali, ao desembarcar do barco, ele vê uma grande multidão. Que frustração, que decepção! O que fez Jesus? O que faria eu, faria você? Chegando do dia de trabalho cansado, chega em casa, a casa cheia de visita. O que fazer? O que fez Jesus? Jesus, o Marcos registra que ele compadeceu-se da multidão. Jesus enxergou aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Jesus enxergou aquele povo como povo desorientado. Jesus chegou profundamente àquela situação e ele então viu aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa expressão, como ovelhas que não têm pastor, foi citada 2 vezes no Velho Testamento. Primeiro por Moisés, quando Moisés pediu a Deus que levantasse um líder para que Israel não fosse como ovelhas que não têm pastor. E a segunda vez pelo profeta Micaías, quando ele vai confrontar o rei Acaz
e ele diz: olha, vejo Israel como ovelhas que não têm pastor. Números 27, 17 e 1 Reis 22, 17. Nós temos nesse versículo 34 duas considerações deveras importantes. Jesus mostrou nesse versículo a sua divindade. Ele provou que ele era Deus. Como assim? Nós lemos que Jesus compadeceu-se. No Antigo Testamento, nós entendemos que Deus o Pai, Jeová, o Deus Criador, ele foi conhecido e é conhecido como Deus misericordioso e compassivo. Salmo 103, versículo 8, o Salmo 145, versículo também 8, e os textos que nós lemos hoje na liturgia expressam essa verdade. Mas compaixão, o que é isso? Compaixão é um sentimento de aflição pela adversidade do outro, é ser afetado pela situação do outro. Portanto, é esperado que todo servo de Deus se compadeça das pessoas ao seu redor. Mas aqui, nesse texto, a compaixão de Jesus, ela foi diferente de todo ser humano, de todo aquele que se espera essa atitude. No grego bíblico, pelo menos, existem 5 termos para fazer referência a essa palavra compaixão, que nós traduzimos para o português. Mas Marcos usa aqui uma exclusivamente, ou que costumeiramente é usada para Jesus, para mostrar da forma como ele enxergava a multidão, como ele se condoía por aqueles que sofriam. Jesus, é lógico que no texto não está explícito, mas é implícito. Jesus, sendo onisciente, sendo Deus, como disse agora há pouco, ele viu profundo, ele viu internamente, viu aquele povo como ovelhas que não tinham pastor. Portanto, Jesus, ao conhecer essas pessoas, ele sentiu no íntimo uma profunda comoção por todo aquele povo. Isso fica mais claro quando entendemos a motivação da compaixão de Jesus. Ele não olhou a multidão superficialmente, ele enxergou a multidão como ovelhas que não têm pastor. Portanto, é preciso também entender essa palavra pastor, vincula-se ao pastoreio, deriva-se de rebanho, transmite a ideia de profunda interação e interdependência entre o rebanho e o pastor. E na formação de Israel, aos patriarcas, na sua maioria, eles eram pastores de cabras, pastores de ovelhas, eram homens do campo, eram homens que exerciam então essa profissão de pastorear. Havia então a concepção em Israel de que Deus, o Criador, era o pastor de Israel. Israel era a ovelha, era o povo, era o rebanho de Deus. E Davi, no Salmo 23, ele eternizou essa verdade, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Como Rafael conseguiu enxergar o texto de forma muito clara, ainda vou repetir o que ele falou, né? O tempo também não dá, mas dá vontade de citar novamente. Mas o fato é que Deus, o Criador, ele era conhecido como supremo pastor, e como supremo pastor ele cuidava, protegia, alimentava e orientava o seu rebanho, o povo de Israel. Nós vemos isso em Gênesis 49, 24, no Salmo 80, versículo 1, e no Salmo 100, o versículo 3, que também lemos hoje, nesta noite. Mas a segunda consideração desse versículo, que também é importante, é o que Marcos registra: Jesus, compadecido, passou a ensinar muitas coisas à multidão. Jesus ensinou por quê? Qual foi o conteúdo do ensino de Jesus? Nós não temos aqui o registro, mas nós sabemos que os pastores ensinaram o Evangelho de Deus, conforme Marcos registra, capítulo 1, versículo 14 e 15. Saiu Jesus a pregar o Evangelho de Deus, arrependei-vos. Jesus ali trazia verdades eternas e que trazia refrigério e fortalecimento à alma daquelas pessoas. Havia sim naquela época líderes religiosos, mas eles não pastoreavam o rebanho que Deus lhes conferiu. Eles eram pessoas, líderes, que preocupavam mais em tirar a lã do que sustentar, do que dirigir as suas ovelhas. Não pastoreavam então de acordo com o que Deus ali conferiu. Mas então Jesus, ele se apresenta como um verdadeiro pastor, porque aqueles homens não ensinavam, como nós vimos no capítulo 1 também, os escribas não ensinavam com autoridade como de Jesus,
mas Jesus ensinava com autoridade, e a sua palavra era o genuíno leite espiritual, como disse o apóstolo Pedro, que dá o crescimento, que traz fortalecimento, que traz refrigério, que traz alegria, que traz sossego, que traz esperança. Então, compadecido como pastor, Jesus estava alimentando a alma dos descendentados. E Jesus, então, ali, cuidando das suas ovelhas, em primeiro lugar, alimentou-as espiritualmente, não com pão, com peixe, como veremos na sequência, mas primeiro com a palavra, primeiro com as verdades eternas, com o alimento de Deus, a palavra de Deus, deixando claro que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, sim, da boca de Deus. Amados irmãos, esse versículo também ele nos remete ao fato que os profetas profetizaram o reino escatológico com o Messias, que seria o pastor de um único rebanho. O Messias seria o pastor de Israel. Nós vimos essa verdade, além do texto que lemos hoje, Ezequiel 34, nós vimos em Jeremias 3,15, Ezequiel 37, 22 e 4, em Zacarias 13, 7. Nós percebemos essa profecia a respeito de um reino messiânico em que haveria um pastor, não Davi, mas Jesus, da linhagem de Davi, Jesus o Messias. E agora aqui Jesus, então, ele se apresenta como o único pastor, o pastor de Israel. Jesus cumpriu então a esperança messiânica. Em Jesus se cumpre a profecia dos profetas. Em Jesus se cumpre que Jesus se apresentou nesse texto como pastor messiânico, apacentando, alimentando a alma daquelas ovelhas que não tinham pastor. Isaías registra um texto belíssimo dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, Jeová, ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Então esse texto do profeta retratando a situação da miséria humana, a disposição pecaminosa, a disposição para viver longe de Deus, mas também o profeta retrata a solução que o próprio Deus providenciou. Ele manifestou a sua maravilhosa graça, a sua misericórdia em seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele, por meio da sua morte, ele então concedesse vida, segurança, conforto, alimento para as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o pastor de Israel. O texto é claro em mostrar isso. Nós podemos reforçar também citando João, no capítulo 10, no versículo 11, e Hebreus, no capítulo 13, no versículo número 20. Estamos aprendendo, amados irmãos e irmãs, que após compartilhar da multidão, Jesus proveu alimento para a alma e para o corpo. Desta forma, Jesus se identificou como o Messias, o pastor de Israel. Agora, Marcos, então, no maior bloco desse texto, ele mostra para nós, versículo 35 a 44, Jesus, compadecido da multidão, provê alimento para o corpo por meio do seu poder. Primeiro ele proveu alimento para a alma por meio do seu ensino. Agora ele provê alimento para o corpo por meio do seu poder. Então Jesus passou o dia inteiro ensinando as verdades eternas, alimentando as pessoas com o alimento para a alma, a sua poderosa palavra, e declinando a verdade. Vieram os discípulos e apresentaram a Jesus uma dificuldade, um problema. O lugar onde estavam não era deserto. O lugar onde estava não tinha comércio por perto. A hora era avançada, a multidão era muito grande. Então eles disseram: Senhor Jesus, despede a multidão, manda-os embora, para que eles pelo caminho comprem algo para comer. Jesus não questiona, não acata o pedido dos apóstolos, mas faz uma proposta: dai-lhes vós mesmo de comer. Mas como assim, Senhor Jesus? Como assim? É melhor despedir a multidão, é melhor mandá-los embora? Mas Jesus diz aos discípulos essa contraproposta: dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês podem alimentar essas pessoas. Na verdade, Jesus queria trazer a lição maravilhosa e trouxe, porque na sequência os apóstolos argumentam ser necessário para o Senhor Jesus pelo menos 200 denários para comprarmos pão para toda essa gente. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador normal.
então seriam necessários 200 diárias para comprar pães para aquelas pessoas. Mas o fato é que eles não tinham aquele valor, e Jesus então pergunta na sequência: quantos pães vocês têm? A resposta veio imediata após uma pesquisa. Ali nós temos 5 pães e 2 peixes. Foi esta a resposta. Então Jesus, sem falar o que faria, ordenou que as pessoas se agrupassem em grupos de 50 e de 100, ali na relva verde. É interessante essa palavra relva verde, que faz uma alusão precisa no Salmo 23, né? As ovelhas sobre a relva verde. Mas o fato é que Jesus, então, o texto fala que ele abençoou. Essa palavra abençoa é traduzida também por dar graças. Então ele dá graças, ele abençoa o pão, os peixes, e não sabemos quando nem como, mas o fato é que ele ordenou que os apóstolos distribuíssem os pães aos grupos de 100, aos grupos de 50, e todos comeram até se fartar. Pedaços, 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 e as pessoas comendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e comendo, e a ideia é: comeram até não poder mais. A gente ficou com fome. Nós aqui estamos com fome algumas horas, né? Mas imagina comer até se fartar. Essa é a ideia. Comeram até não poder mais. Interessante essa passagem, porque no Antigo Testamento nós temos registro de outras multiplicações. Por exemplo, Eliseu, ele multiplicou 20 pães de cevada e espigas verdes, e ele alimentou 100 homens e ainda sobejou, diz o texto. Contudo, Eliseu, quando nessa multiplicação, ele disse: porque assim diz o Senhor. Segundo Reis 4, 42 a 44. Também ele multiplica o azeite da viúva. Mas o fato é que nas multiplicações que Eliseu faz, ele fez no poder do Senhor. Aqui Jesus Cristo faz por seu próprio poder, porque Jesus Cristo, ele é Deus. É isso que Deus está mostrando. Jesus, ele abençoa o alimento multiplica. Então esse milagre, na verdade, é um sinal. Ele ensina a respeito de Jesus, ele aponta para a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Por que eu posso afirmar isso, meus irmãos e irmãs? Porque Jesus, ele já havia dito isso nas pregações anteriores que nós vimos, nos capítulos anteriores, e agora fica mais claro. Ele é aquele que provê para a alma e para o corpo. Ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor, ele é aquele que satisfaz a minha alma, a sua alma, o meu corpo e o seu corpo. É ele que me dá trabalho, te dá trabalho, me dá saúde, te dá saúde. É ele que nos dá condições de sobrevivermos. Ele é o supremo e o bom pastor. Nós temos aqui o registro de que foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Marcos também diz que eram 5.000 homens. Mateus registra que tinha mulheres e crianças que não foram contados. Então nós temos a estimativa de uma média de 15 a 20 mil pessoas que, por meio de 5 pães e 2 peixes, comeram até se fartar. Jesus Cristo é Deus. Louvado seja Deus. E esse texto me remete então a Êxodo 16, 35, quando nós vemos que o povo de Israel, por 40 anos, peregrinando pelo deserto, eles comeram maná todos os dias, e a ideia é que comeram até se fartar todos os dias, e nunca faltou. Portanto, Jesus é o verdadeiro pão do céu, o pão que dá vida, é o pão que veio do céu, é o pão que sacia para sempre a fome da nossa alma. João 6, 33 a 35. Jesus é o pastor, ele é também o pão da vida, ele traz satisfação à minha alma, à sua alma, e só ele e mais ninguém. É ele que pode nos fartar, porque ele verdadeiramente é o pastor de Israel. Ele é o Messias aguardado que veio e cumpriu a sua missão, e com maestria. Louvado seja Deus. Eu quero então, amados irmãos e irmãs, concluir esta mensagem nessa noite. Iniciamos fazendo uma paráfrase de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 a 17. Se alguém vier a nós, nós declaramos a fé em Jesus e
realmente há uma necessidade de pão e de roupa, comida e roupa, e se nós despedimos as pessoas, dizendo: olha, vai em paz, Deus te abençoe, e não suprir a sua necessidade, a nossa fé é vã, nossa fé não tem valor, a nossa fé é morta. Interessante que os apóstolos de Jesus propuseram Jesus agir dessa forma, até ele despedisse as multidões, e provavelmente eu e você faríamos o mesmo. Provavelmente eu e você faríamos o mesmo. Portanto, Jesus ele vai na contramão dos discípulos, na contramão da minha vida e da sua vida, porque ele não pode agir, não podia agir mesmo sendo homem, como homem natural, porque ele era o pastor de Israel. Ele era o Messias. Portanto, amados irmãos, os discípulos agiram de forma equivocada, pedindo que Jesus mandasse embora as multidões, mas Jesus disse: não, dá-lhe voz de comer, e na sequência ele alimenta espiritualmente e fisicamente esta multidão. Quais lições práticas nós temos nesse texto? O que fazer após ouvirmos esta meditação? Marcos mostra claramente nesse texto que Jesus era de verdade o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio e cumpriu a sua missão cabalmente. Nessa passagem bíblica, nós percebemos Jesus testando a fé dos seus discípulos. Inclusive, no sermão seguinte, isso fica mais claro também para os apóstolos, mas o fato dessa passagem, Jesus testando a fé dos seus discípulos, ele está mostrando que eles precisavam entender: Jesus era o Messias que era chegado, ele era o pastor de Israel que estava no meio deles, pessoalmente alimentando e pastoreando as ovelhas perdidas de Israel. Portanto, o alvo desse milagre, desse sinal, era chamar a atenção das pessoas para a pessoa de Jesus. Os milagres ou os sinais apontavam para o autor dos milagres. Portanto, nós não podemos tomar a glória que é de Jesus. Se porventura Deus nos dê a graça de satisfazer a necessidade de alguém que nos procura, isso para nós não traz glória alguma. Isso para nós não traz, na vista dos homens, qualquer motivo de aplausos, porque Jesus inclusive nos ensina dizendo para que nós façamos boas obras, para que os homens vendo essas boas obras glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Portanto, nós precisamos aprender: o alvo do milagre é Jesus. Ele é quem sustenta ou quem capacita para o sustento. Portanto, nós somos instrumentos das mãos do Deus único e poderoso. Jesus é o alimento que nós oferecemos às pessoas. Nós somos os servos. Portanto, toda a glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas também nós temos nesse texto que Jesus compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, pessoas dispersas e sem qualquer direção, famintas, sedentas, carecentes ou carentes de um líder. De igual modo, a igreja hoje, a igreja de Jesus, o povo de Deus, deve agir imitando a Jesus Cristo. A igreja precisa entender a necessidade do homem sem Deus e precisa mostrar-lhe, oferecer-lhe Jesus, o pão da vida, oferecer-lhe Jesus a solução para este homem, para esta mulher, esse jovem, esta criança, este ancião, que está perdido como ovelha que não tem pastor. A igreja precisa entender essa necessidade e apresentar então Jesus, e não placa, não nome, mas apresentar Jesus, o verdadeiro alimento que sacia toda e qualquer alma a quem ele assim o quiser. Portanto, compete a nós como igreja compadecer dos perdidos e anunciar de Jesus por meio da pregação da palavra, da genuína palavra de Deus. Portanto, que nós não nos omitamos neste mistério, nessa tarefa, mas que preguemos com alegria, que anunciemos com toda a devoção, com toda a fé, a certeza de que Deus vai agir segundo a sua vontade. Mas também, meus amados irmãos, Jesus, ao instituir a sua igreja, dotou a dons espirituais. Então existe entre nós aqueles chamados com responsabilidade para pastorear, ou seja, cuidar do rebanho do Senhor que pertence a Ele. Então, como igreja, oremos para que Deus levante líderes verdadeiros, pastores segundo o coração de Deus. Oremos para que Deus levante pessoas comprometidas com sua palavra e que não deixem o seu povo como ovelhas que não tem pastor, ou pessoas que estão por aí no afã de somente tirar proveito da ovelha e
não alimentá-la com a palavra verdadeira. Então oremos para que Deus levante pastores, oremos para que Deus, como igreja em Santa Bárbara, que Deus capacite a mim nessa missão, para que eu nunca me dobre ante as tentações, mas que eu permaneça fiel à palavra de Deus. Careço das orações dos irmãos, careço do apoio dos irmãos, para me ajudar nessa jornada em nome de Jesus. E quando eu passar, se Jesus não voltar, Deus levante pastores comprometidos com o seu reino e com sua palavra, em nome de Jesus. Nós, como igreja, oremos e clamemos por isso, em nome de Jesus. Amados irmãos, você pertence ao Senhor, está fraco espiritualmente, está cambaleando, volte para Jesus, o perfeito Salvador. Ele chama eles que estão à porta e bato. Então, aquele que provê para a alma e para o corpo, ele te convida a que você então, como diz o Salmo 100, entremos por sua porta com ações de graças e com louvor, para que ele então nos alimente, nos pastoreie por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo que habite em nós. Então não fique para trás, mas caminhe e clame ao Senhor, se você já pertence a Ele, para que Ele te erga, te coloque de pé e você possa caminhar em nome do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos queridos, outra aplicação aqui, essa particular próxima igreja em Santa Bárbara. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que é dizimista fiel, você que é ofertante, você que contribui com missões. Louvar a Deus porque Deus, nessa pandemia, tem nos sustentado. Temos conseguido pagar nossas despesas. Louvado seja Deus. Então que você possa continuar sendo fiel a Deus, que você continue trazendo a casa do Senhor, então seus dízimos de ofertas, para que haja mantimento, como diz o profeta Malaquias. Então eu quero agradecer pela sua vida, você que é dizimista fiel, você que é ofertante, porque eu sei que na sua casa também não tem faltado. E como nós temos acompanhado a igreja, ainda que à distância, percebemos que Deus tem sustentado nossos irmãos e ninguém tem tido falta de nada. Louvado seja Deus. Nenhum dos irmãos perderam o emprego. Louvado seja Deus. Ninguém foi contaminado com essa enfermidade, com essa pandemia. Louvado seja Deus. O nosso pastor tem nos suprido, tem nos guardado. Louvado seja Deus. Mas também quero neste momento me dirigir a você, a quem nos ouve e não faz parte da família do Senhor, não faz parte do grande rebanho do Senhor Jesus Cristo. Andas à procura de alguém para preencher o vazio da sua alma? Andas à procura de algo para satisfazer o seu próprio coração? Não existe outra pessoa, outro ser, nem no céu, nem na terra, lugar nenhum, a não ser Jesus Cristo, o pastor que morreu naquela cruz. Ele, por ele, seu sangue, ele sim pode preencher o vazio, criar no coração de cada ser humano. Não existe outra pessoa para pastorear o seu coração, a sua alma, senão Jesus, o bom pastor. Minha oração como pastor te encontre. Minha oração como pastor acalme o seu coração. Minha oração como pastor, então, transforme a sua vida. Escreveu no seu livro da vida, eu não vou pedir isso porque isso aconteceu lá atrás. Isso não acontece hoje, já aconteceu. Então, se o seu nome está no livro da vida, que o bom pastor te encontre. Que o bom pastor transforme o seu coração e te conduza por passos verdejantes e alivie a sua alma para a glória dele. Amém. Agora, meus irmãos, fechamos aqui nossa mensagem dessa noite, louvando a Deus por essa palavra preciosa, necessária nesse momento de pandemia. Nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um pastor que nos alimenta. Nós temos um pastor que provê para nós todas as nossas necessidades. Bem nenhum falta aqueles que temem. Os leõezinhos, sim, passam fome e sofrem necessidade. Mas os que temem o Senhor, esses são supridos. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, o bom pastor. Oremos. Senhor, pastor amado, louvamos-te hoje aqui. Te bendizemos, te agradecemos, porque não existe outro e nunca existirá como o Senhor. Deus único, Deus poderoso, Deus que nos chamou com santa vocação desde a eternidade e que providenciou Jesus Cristo para que restaurasse o homem caído no Éden e chegasse até nós essa salvação bendita e maravilhosa. Louvamos a Deus porque nós somos pastoreados pelo Senhor.
Louvamos a Deus porque a sua graça nos alcança. A sua misericórdia será sobre nós toda manhã, e ela é a causa que nós não sermos consumidos. Louvamos a Deus amado porque nossas famílias estão bem guardadas, protegidas, ainda que alguns dizem que fazem aquela pergunta, se Deus é Deus, se Ele é bom, por que acontecem tragédias? Na verdade, a pergunta deveria ser outra. Se Deus é bom, por que as pessoas não correm para Ele? Por que as pessoas insistem em pecar? Por que as pessoas insistem em fazer mal para o outro? Por que não correr para o passo do pastor, mas não podem porque estão mortos espiritualmente? Mas nós, os vivos espiritualmente, nós podemos celebrar o Senhor, nós podemos adorar o Senhor e mostrar a esse que assim pergunta, e tantos outros que cegos estão, que perdidos estão, que o Senhor é o nosso pastor e nós estamos bem guardados. Louvado seja o teu santo nome. Continue, pois, Pai amado, nos pastoreando, como lhe apraz. E nos ajude, Senhor, a pastorearmos uns aos outros, em nossa família, nossos familiares, no convívio eclesiástico. Nos ajude, Senhor, sobretudo, Pai amado, também levar as pessoas esse conhecimento. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado pela tua provisão. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Filho Jesus que morreu sim, mas ressuscitou e certamente Ele voltará. Voltará para resgatar a tua igreja e simultaneamente julgar este mundo perverso, vil, bem como Satanás e os seus anjos. Maranata, vem Senhor Jesus. Olha, Senhor, gratidão por esta palavra, que ela, enquanto é guarida no meu coração, dos meus irmãos, e alcance tantos quanto o Senhor quiser, para a sua glória, trazendo a nós calma no coração, conforto, consolo, em nome de Jesus, nós obedecemos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amados irmãos, povo de Deus, ovelhas do Senhor Jesus, ide em paz, fiquem em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, o amor de Deus Pai, todo bondoso, cheio de misericórdia, e as eternas consolações do Espírito Santo, que em nós habita, seja sobre vós, sobre nós, nos capacitamos, habilitando a aquietarmos sob as asas do Supremo Pastor, aguardando a sua volta maravilhosa e bendita. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Deus por nos conceder esse culto, agradecendo aos nossos irmãos colaboradores, Gisele, Rafael, Cassius e João Lopes. Queremos aqui registrar nossos parabéns às mamães no dia de hoje. Deus guarde cada mamãe, que dê filhos obedientes, que dê maridos que as amem de verdade, e sobretudo que as mamães tenham a convicção: Deus é o pastor de vocês também, em nome de Jesus. Terça-feira teremos o nosso culto de oração, pelo aplicativo, na Cristo Bíblico, continua na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, e se Deus quiser, continuaremos aí, enquanto durar essa pandemia, nossos cultos de forma online também aos domingos. Oremos para que Deus provê o final dessa situação, em nome de Jesus. Seus corações te guarde, em nome de Jesus. Amém.